Fala, meu futuro guarda municipal de Canoas, tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Dando aí sequência nessas aulas aí de revisão para a sua prova que está chegando, mas você aí, né, junto aí com no canal do Superação Concurso, com certeza você vai chegar bem preparado. Então, olha só, é claro e evidente que o ECA é um mundo, tá? É assim, absurdo, é muita coisa, né? Então, assim, eu nessa revisão vou trabalhar mais aí na parte de ato infracional, vamos trabalhar aí um pouco aí, né, sobre as medidas socioeducativas, alguns detalhes sobre elas, vamos aí tratar sobre alguns temas, beleza? Assim, isso não quer dizer que você não tem que ler as outras coisas. Quando a gente fala ali da tutela, da adoção, toda essa parte aí, né, que tem aí muitos detalhes, é bom que você leia, beleza? Mas assim, como é uma aula aqui de 30 minutos, né, 25 minutos no máximo, aí 35, 40 minutos no máximo, nós vamos aí focar nisso aqui, beleza? Então vamos lá, vem comigo, vamos ver se a gente consegue aí desenvolver uma aula bacana para vocês. Antes de começar, é bom a gente ter só essa visão, que é logo no início, tá? Que se tem. É que a gente está falando aqui, ó, de crianças. Nós estamos falando de adolescentes. E eu gosto de falar de outros, tá? Outros, tá? A gente tá com essa galera aqui também, né? Outros. Vou colocar aqui e depois a gente já vai falar sobre isso. Quando a gente fala de criança, tá? Nós estamos falando até 12 anos, né? Até 12 anos, o quê? Incompletos. Correto? Incompletos. Beleza? Depois, eita, o que aconteceu aqui? Vamos voltar. Peraí que deu aqui uma travadinha, nada que a gente não possa resolver. Peraí. Isso. E aí depois, nós temos, né, como a gente estava comentando, a questão dos adolescentes. Beleza? Adolescentes, nós vamos colocar de 12 até 18 anos. Professor, e os outros? Onde é que entra aqui? Beleza, os outros vão ser 18 até 21. 21 anos, né? Então, assim, o ECA vai tratar, tá, dessa turma aqui. Crianças, tá? Que nós temos até 12 anos incompletos. Os adolescentes, de 12 a 18. E os outros, né, que em alguns casos o ECA pode ser aplicado para essa galerinha aqui. Conforme previsto em lei, tá? A gente já vai falar sobre isso, mas normalmente isso vai acontecer aqui, ó. Deixa eu puxar a setinha aqui para vocês, ó. No parágrafo único. Normalmente vai acontecer por isso aqui, beleza? Mas vamos aqui dialogar um pouco, tá? Sobre o artigo 103, que é muito importante. Porque muita gente fala assim, realmente, tá? Criança e adolescente não comete crime, tá? E aí, claro e evidente que eu não quero dar uma aula, né, de direito penal, porque nem essa digamos assim, a minha função, né? Mas, normalmente, no concurso público, quando a gente trabalha, tá? Com, vamos dizer assim, com direito penal, nós normalmente fazemos isso aqui, ó. Quando a gente fala sobre crime, né, ó. Vamos fazer um triângulozinho aqui, ó. Tá? E aí, para que haja um crime, né? A gente não vai entrar em detalhe em cada coisa, mas eu tenho que ter o quê, ó? O fato típico, correto? Eu tenho que ter aqui o fato ilícito, ou a antijuridicidade, tá? O ilícito. E aqui eu tenho que ter o culpável. Tá? O culpável. Se qualquer um desses faltar, se faltar o fato típico, eu não tenho um crime. Perceba que o crime tem esses três lados, tá? Grosso modo falando. Dentro da culpabilidade, eu vou ter uma coisa chamada dos inimputáveis, tá? Caramba, que letra horrível. Inimputáveis, beleza? Os inimputáveis, aqueles que não são, que não podem cometer crime. E dentro dos inimputáveis, vai ter a galera que é simplesmente por idade, isto é, menor de 18 anos. São inimputáveis. Se eles são inimputáveis, não tem o que? A culpabilidade. Como não tem a culpabilidade, vai cair esse daqui, ó. Então, eu não tenho um crime. Beleza? Então, o que os adolescentes ou as crianças, o que eles cometem? Beleza? Aí, vamos lá. Eles cometem o que nós chamamos aqui, ó, tá? De ato infracional.
que o que é ato infracional? É uma conduta, tá, análoga que a gente vai chamar a crimes ou contravenções penais, ok? Não é só crime nem é só contravenção penal, ok? Na verdade, é análogo, né, ao que nós chamamos de, vamos dizer assim, de infração penal, né? Eu tenho um ato infracional e o que é o crime e a contravenção penal? Esses dois são espécies do quê? Da infração penal, que é o gênero, né? Infração penal, beleza? Esse é o gênero. Então, na verdade, o que é um ato infracional? É uma conduta que a criança ou adolescente vai fazer que é análoga a um crime. Por exemplo, a criança ou o jovem de 14 anos ameaça uma pessoa com um revólver e para pegar sua carteira. Cometeu crime de roubo? Não. Ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de roubo. Beleza? Vamos seguindo. Então, olha, 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas nessa lei. Então, perceba, como nós estávamos explicando aqui em cima, ó, no triângulo, né? Que quando falamos do fato típico da ilicitude e da culpabilidade, que os três, né, vão formar a parte do crime. Se faltar qualquer uma delas, vai faltar o crime. Não há crime. Então, nesse caso, como eles são inimputáveis, não tem uma culpabilidade. Então, cai o crime. Mas, claro, evidente que não quer dizer que não serão ou não poderão ser punidos. Beleza? Então, vem comigo. No parágrafo único, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. E aí que vai entrar esse de 18 e 21 anos, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu vou aqui descer um pouco aqui, tá? Pra gente continuar a leitura. Eu vou fazer aqui só para caso de exemplo, né? Suponha que Carlos, né, tinha 17 anos aqui. 17 anos, tá? E aí ele cometeu um crime aqui. Vamos dizer roubo, tá? Roubo. Mas demorou muito a sentença dele. E quando saiu a sentença dele, ele já tinha 18 anos. Tá? Mas ele vai responder segundo ECA. Ah, Luiz, mas ele já é maior de idade. Mas não importa. Ele vai responder como ECA. Por quê? Porque o que importa é o momento do fato. E no fato, ele tinha 17 anos. Na história que eu contei aqui do roubo, ele tinha 17 anos. Beleza? Artigo 105. O ato infracional praticado por crianças corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Tá? Então vamos lá. De novo aqui, ó. Eu tenho a criança e tenho o adolescente. Criança só vai receber medidas protetivas, né? Que vai estar ali descrito no 101. Protetivas, ok? Já o adolescente, ele pode sofrer medidas protetivas ou medidas que a gente chama aqui, ó, socioeducativas. Beleza? Então, assim, a criança jamais vai responder com uma medida socioeducativa, só medida de proteção. O adolescente pode responder tanto com uma medida de proteção como uma medida de socioeducativa. Beleza? Agora vamos lá. Direitos individuais, tá? Dessa pessoa aí que cometeu um ato infracional. Olha só. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Primeiro, isso aqui é muito semelhante a um adulto, né? Mas uma coisa que a gente tem que levar em conta aqui, ó, é que quando a gente fala aqui, ó, é autoridade judiciária. Perceba que não é autoridade policial. Não é autoridade policial. Presta bem atenção nisso, beleza? Depois, ó. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Perfeito. Como a gente já viu aí na questão também do adulto. Mesma coisa, né? Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão imediatamente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Mesma coisa. Mesma coisa que uma pessoa adulta, né? Examinar-se-á, desde logo, e sob pena de responsabilidade, a possibilidade da liberação imediata. Beleza? Então, cuidado nisso aí. 108. A internação antes da sentença
pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. E aqui eu quero que você coloque, tá, muito atenção no artigo 108. Por quê? O artigo 108. Quando a gente for falar de medidas socioeducativas, tá? Quando a gente for falar dessas medidas socioeducativas, preste bem atenção aqui. Uma das medidas, tá, é a internação, tá? Uma das medidas aqui é essa daqui, ó, a internação. Mas ele não está falando dessa internação, ok? Ele não está falando dessa internação como medida socioeducativa. Por quê? Porque a medida socioeducativa se dá depois da sentença. Essa internação é antes da sentença. E aí ela tem um prazo máximo. O prazo máximo, tá? Que o cidadão aí, né, que a criança, que o jovem, né, na verdade o adolescente, o juiz pode dar o prazo máximo é de 45 dias. Muita atenção. Porque quando a gente for falar de internação, a internação lá como medida socioeducativa, isso é, depois da sentença, ela não tem esse prazo. Então, na prova, preste muita atenção de qual internação ele está falando. Se a prova dizer que é a internação antes da sentença, o prazo máximo é de 45 dias, beleza? Então, muito cuidado com isso. Isso aqui a gente está falando de uma internação antes da sentença, fechou? Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indício suficiente de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Qual medida? Essa medida de internação, que tem no máximo de 45 dias. Beleza? Espero que tenha gostando aí da aula. Se inscreve lá no meu canal, Concurseiro Guerreiro. Beleza? Tamo junto. Depois eu vou até abrir pra gente poder, pra vocês poderem ver, né? Depois aí o meu canal no YouTube. Beleza? Então vamos lá. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais. É a mesma coisa que acontece, né, com um adulto normal, né? Então vamos lá. Das processuais, você vai ver aqui que também, para quem está estudando a parte de direito processual, né, vai ver que isso aqui cai igual uma luva. Ó, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. São assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Quais? Pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional mediante citação ou meio equivalente, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com a vítima, hein? Coisa que interessante, né? Confrontar-se, tá? Com a vítima, aqui, ó. E testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado, assistência judiciária gratuita, integral aos necessitados na forma da lei, normal, né? Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Direito de solicitar a presença dos seus pais, né? Deixa eu fechar aqui. A presença dos seus pais em qualquer momento, né? Ou do seu responsável em qualquer momento. Então, até aí, muito tranquilo, né? Agora, nós vamos passar agora para as medidas socioeducativas, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Então, antes da gente ler cada uma delas, tá? Eu quero antes também que a gente possa dar uma visão geral para que lá seja muito mais fácil, tá? Primeiro de tudo, vamos lá. Quando a gente falar de advertência, vamos colocar aqui alguns detalhezinhos, tá? Quando a gente falar de advertência, a gente tem que se lembrar que ela tem que ser colocada, tá? Depois reduzida em termos, tá? Só detalhes. Em termos. Depois, obrigação do reparo do dano. Eu quero que você se lembre aqui, tá? Que aqui a gente vai depender, tem que ver se há o quê? Possibilidade, né? Se o cara realmente consegue. Se há essa possibilidade. Depois, prestação de serviços à comunidade. O que eu quero que você se lembre aqui, ó? Aqui é máximo, tá? Máximo. Repita comigo, máximo 6 meses. E 8 horas semanais. Beleza? Liberdade assistida. Por que eu coloquei ali, frisei que é máximo 6 meses? Porque na liberdade assistida, tá? Nós vamos ter uma diferenciação. Aqui, ó, é mínimo. Mínimo o quê? 6 meses, tá?
Inserção em regime de semi-liberdade. Aqui eu quero que você lembre que aqui os prazos ou qualquer coisa, ele vai ser muito relacionado à internação. Tá? E também eu quero que você se lembre aqui que isso aqui pode ser como uma medida secundária. Isto é, primeiro o cara cai na internação e depois que ele vai saindo, vai se recuperando, ele pode, por exemplo, o juiz pode decretar aqui, ó, de semi-liberdade. Outra coisa aqui muito importante, aqui o cara pode ter atividades fora. Beleza? Já quando nós falamos da internação, lembre-se, essa aqui é a internação, tá? Depois da sentença. Não aquela internação antes da sentença que pode ser até 45 dias, beleza? O que eu quero que vocês lembrem aqui? Não há um prazo, é uma contradição. Porque, embora não haja um prazo, o prazo, digamos assim, o máximo que o cara pode ficar lá, tá? É 3 anos. 3 anos. Ok? E se o cara, por exemplo, cumprir com 19 anos, quando chega a 21, compulsoriamente ele tem que sair de lá, tá? Isso é um ponto. Ok, 3 anos, tá? Outra coisa, no período de 6 meses, tá? Ele tem que ser revisado essa, digamos assim, essa sentença. Isto é, não é a cada 6 meses, é no prazo máximo de 6 meses, ele tem que ser revisado. Isto é, em um ano pode ter 2 revisões, porque o prazo máximo é 6 meses, né? 2 vezes 6 dá 12, um ano. Ou também pode ser o cara seja revisado a cada 2 meses. Tá? O que não pode passar é de 6 meses. Não pode ser de cada 7, 8 meses. Beleza? E aqui, qualquer uma das previstas no artigo 101, né? Que ali é aquela parte lá das medidas protetivas. Beleza? Agora, eu quero que você venha comigo para a gente ver aqui, ó, cada tópicozinho aqui, vamos pular, depois você dá uma lida aqui nesses artigos. E eu quero que você venha com a advertência, que aí vai ser mais fácil, já que a gente já falou anteriormente. Por exemplo, advertência, consistirá, tá? Deixa eu ver aqui. Consistirá, ó, em admoestação verbal, que será reduzida, como nós falamos aqui, ó. A gente falou bem claro, né? A termo e assinada. Quando a gente falou de reparar o dano, olha, havendo, a gente viu aqui, ó, havendo o que? Manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Isto é, tem que ver se há a possibilidade do cara realmente reparar esse dano. Prestação de serviço à comunidade. Presta atenção. Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedentes a 6 meses. Lembra quando nós falamos aqui, ó? Não excedentes ao quê? A 6 meses. Tá? Juntar entidades de assistência, hospitais, escolas, tá? E as tarefas serão distribuídas conforme aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais. Beleza? Quando a gente fala já de liberdade assistida, será adotada sempre que se configurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas é algo bem simples. A autoridade designará pessoas capacitadas para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo, como nós falamos, ó, de 6 meses. É o mínimo. Senão nem dê essa sentença. Beleza? Incumbe, né? O que vai incumbir ao cara, né? Que vai orientar. Olha só, incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: promover socialmente o adolescente e sua família, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, diligenciar no sentido de profissionalização do adolescente, apresentar relatório do caso, beleza? Então veja que é uma medida bem completa que realmente pode ajudar muito o adolescente. Né? Que pena que no nosso Brasil acho que não se segue muito bem isso, né? Então agora o regime de semi-liberdade. Como eu falei, olha, o regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição. Lembra que eu falei? O cara começa no fechado e vai para o semi-aberto. Ok? E aqui, ó, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente. Isso aqui é importante. Olha só. Essas atividades externas são independentes
de autorização judicial, beleza? Parágrafo 1º. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade, e a medida não comporta prazo determinado, como nós falamos, aplicando-se no que couber a disposições relativas à internação, beleza? E agora nós vamos falar da medida assim mais pauleira que nós temos, tá? Pro adolescente, que é a internação. Olha só, o que eu preciso saber de internação, beleza? Primeiro, ela tem uma peculiaridade, tá? Ela tem, assim, uns princípios. Primeiro, ela deve ser breve, tá? Aqui, ó, brevidade da coisa, beleza? Ela precisa ser breve. Outra coisa que ela precisa ser aqui, ó, excepcional. Tem que ser só em casos extremos. E ela tem que ser, ó, tem que respeitar a condição do adolescente, beleza? Outra coisa, será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica, salvo expressa determinação judicial em contrário. Isto é, se a equipe técnica vê que para esse cara é importante ele fazer uma atividade externa, tudo bem, pode fazer. A não ser que o juiz, na sentença, diga, esse caboclinho não sai por nada, beleza? É um ponto a ser levado em consideração, porque veja que na outra medida, tá, a gente não vai precisar de autorização judicial. Independe da autorização judicial. Aqui não depende da autorização judicial, mas se o juiz falar não, é não, beleza? Agora, a medida não comporta prazo determinado, tá? Não comporta, embora tenha aqui o máximo seja 3 anos. Agora, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo, como nós falamos, ó, no máximo, a cada 6 meses, beleza? A cada 6 meses a gente tem que dar uma olhadinha nisso. Vamos lá. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá, como nós falamos, ó, os 3 anos. Em nenhuma hipótese. Beleza? E aí a gente já sabe, ó. Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. O juiz que decida aí. Mas passou de 3 anos, amigo, ele tem que fazer outra coisa. Beleza? E a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Lembra? Se o cara cometeu um ato infracional com 17 anos, mas só foi condenado com 19 anos, ele só pode ficar mais 2 anos preso. Se é que podemos dizer preso, né? Recolhido. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, tá? E ouvido o Ministério Público. Agora, eu queria te chamar a atenção para umas situações aqui, ó, do artigo 122. Preste bem atenção nesses 3 pontinhos aqui, ó. A medida de internação só poderá ser aplicada quando, olha só, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Isto é, se for, por exemplo, um crime de roubo, né, ele pode cair aqui e aí o juiz pode dar essa sentença, né, da internação. Outra coisa, ó, reiteração no cometimento de outras infrações graves. Por exemplo, furto. Furto não é feito com grave ameaça ou violência à pessoa, mas é um crime grave. Imagina que o cara tem o piazão lá, tem a mão solta, né, livre. Gosta de pegar tudo aí. Beleza. Reiteração de cometimento de outras infrações graves. Então, nesses 2 casos aqui, a gente vai cair naquela situação lá, ó, de a cada 6 meses avaliar, de no máximo, né, a gente tem ali 3 anos, né? E aí vai. Agora, tem um detalhezinho aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, ó. Por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Isto é, suponha que ele foi, a sentença dele foi para ajudar, né? Isto é, 6 meses, trabalhar 8 horas por semana, ajudando numa escola, beleza? Uma escola municipal. Agora, o que aconteceu? Ele não foi. O juiz chamou ele, amigão, faz lá, tal, e ele não foi. Aí, nesse caso, pode sim ser dado a de internação aqui, ó. Por mais que não tenha sido um crime nem grave e nem reiterado atos de infrações graves. Mas é que posso dar uma internação. Só que qual é a diferença dessa internação aqui? Aí aqui, ó, eu vou para o parágrafo 1º, que nesse caso, o máximo que eu posso ter é 3 meses. Beleza?
E aí, ó, em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. E aí aqui, cara, cai exatamente onde nós falávamos, né? Que tem que ser uma medida excepcional, quando a gente falou lá de alguns critérios, beleza? Então, a gente tem que ter isso, que tem que ser uma medida extrema, tá? Isto é, só sobrou isso, ok? E a internação deverá ser cumprida em entidades exclusiva para adolescente, ok? Em local distinto daquele destinado ao abrigo, ok? Obedecida rigorosa separação dos critérios de idade, compreensão física e gravidade da infração. Acho muito difícil que isso aconteça, né? Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Quais são essa aqui, ó? Inclusive provisória. A provisória é aquela antes da sentença, que a gente já falou que é máximo o quê? 15 dias, beleza? E com isso aí, ó, depois tem o artigo 124, que são, posso até ler para vocês, que são os direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes, que você vai ver muito parecido também com adulto, né? Primeiro, ó, entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor, ser informado de sua situação processual sempre que solicitada, ser tratado com respeito e dignidade, óbvio. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Receber visita ao menos semanalmente. Corresponder-se com seus familiares e amigos. Ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. Habitar alojamento em condições adequadas. Receber a escolarização e profissionalização. Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. E ter acesso aos meios de comunicação social. Eu acho isso aqui maravilhoso, né? Engraçadíssimo. Né? Aí, ó, receber assistência religiosa, se quiser. Manter a posse de seus objetos pessoais, né? Ou deixar num lugar para isso, mas depois poder pegá-los quando for embora. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. E a autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita. Inclusive de pais, hein, ou responsáveis, isso aqui é interessante. E é dever do Estado zelar pela integridade física da criança que está lá, da criança não, né, desculpe, do adolescente que está lá. Então, com isso aqui, ó, nós terminamos essa breve revisão e, novamente, eu volto a frisar. O que é importante aqui? Primeiro, tenha em mente que criança é isso, tá? Até 12 anos incompleto. E depois que nós temos o adolescente de 12 a 18 e temos aqueles outros que nós já explicamos, que é de 18 a 21. Que a criança ou adolescente, ele não comete crime, mas sim ato infracional, que é análogo a uma ação que corresponde a uma conduta descrita como crime ou intervenção penal. Eles são inimputáveis, né? Outra coisa importante é que deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Por isso que entra ali aquela coisinha ali dos 18 a 21 anos. Depois, eu quero que você se lembre dessa internação que é antes da sentença, que é no máximo de um prazo de 45 dias. Depois, seria muito conveniente você saber direitinho aqui essa parte da advertência, tá? Lembra sempre, quando a gente fala da advertência, ela tem que ser assinada, né, reduzida a termo e assinada. Quando a gente fala de obrigação de reparar os danos, a gente tem que ver se o jovem tem a capacidade de fazê-lo ou não. Quando a gente fala de prestação de serviço à comunidade, o máximo é 6 meses. E o mínimo, o máximo é 6 meses, né? Com 8 horas por semana. Quando a gente fala de liberdade assistida, é no mínimo 6 meses. Aí a gente tem a semi-liberdade, né? Que pode ter atividade fora, claro e evidente, independentemente da autorização do juiz. Quando a gente fala da internação, a gente tem aquilo, né, que a cada 6 meses deve ser reavaliada. Não no máximo, na verdade, deve ser reavaliado a cada, no máximo em 6 meses, né? O máximo de tudo isso só pode dar 3 anos. A gente tem que lembrar que os critérios, né, para que possa dar essa internação, né, são aqueles 3 critérios, isso é, foi um ato infracional mediante grave ameaça ou violência, o cara está repetindo muitos atos infracionais graves constantemente, ou quando o cidadão não está cumprindo nenhuma das sentenças que foram dadas para eles, né, como prestação de serviço à comunidade ou advertência, esse tipo de coisa. Só que nesse caso, o máximo de período é 3 meses. Perceba que internação eu tenho o máximo de 45 dias, quando é aquela internação antes da sentença. Eu tenho aquela que pode chegar até 3 anos, tendo que ser revisada no máximo a cada 6 meses. E tenho essa que é somente até 3 meses.
beleza? E eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu tô torcendo muito por você, tá? Se inscreve lá no meu canal, se inscreve aqui nesse canal de Superação Concurso, e a ideia é que a gente possa realmente fazer com que você gabarite a sua prova, ou melhor, que você chegue para disputar, beleza? Toda sorte do mundo e tamo junto. Fui!